A Luísa Martins ela revela que o isolamento de Moraes não é mais uma fofoca de corredor, é um fato institucional. A coluna diz textualmente que Lula não é o único a tomar distância e que até dentro do STF o ministro já está sozinho. Ninguém consegue achar normal o que está acontecendo. E aí, assim, de novo, você tem que seguir a regra, né? O sergipano aqui, Aires Brito, ex-ministro do Supremo, diz é o livrinho. Tem que seguir o que está no livrinho. O livrinho é a Constituição. A Constituição tem um arranjo para corrigir esse tipo de problema. E esse arranjo se dá no Senado, através de comissões parlamentares de inquérito e processos de impedimento, impeachment. Nunca foi feito em 200 anos? Não, nunca foi feito em 200 anos. Mas essa hora está chegando. Sejam bem-vindos, o meu nome é Bruno. Deixe o seu like e inscreva-se no canal. Moraes manda prender dentista que depredou sala de Janja no 8 de janeiro. Idoso foi condenado a 14 anos de prisão. É isso mesmo. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal determinou no dia 8 de abril que a Polícia Federal prenda o dentista Vitório Campos da Silva, de 73 anos. Ele foi condenado a 14 anos de prisão por depredar o gabinete da primeira-dama Janja da Silva, durante os atos de 8 de janeiro de 2023, no Palácio do Planalto. A condenação foi definida pela primeira turma do STF e o processo transitou em julgado, o que significa que não cabe mais recursos. Com isso, Moraes determinou o início imediato do cumprimento da pena em regime fechado. Imagens registraram o dentista dentro do Planalto durante a invasão. Segundo a investigação da PF, ele apareceu depredando o gabinete usado por Janja. Vitório está em prisão domiciliar desde novembro de 2023. Ele havia sido preso em março do mesmo ano. Mensagens encontradas no celular do suspeito também indicaram incentivo à mobilização de manifestantes e pressão sobre as Forças Armadas para um golpe. Conselheiro de Trump publica foto prendendo Moraes. Nesta sexta-feira, o conselheiro de Donald Trump, Jason Miller, compartilhou em suas redes sociais uma foto feita por inteligência artificial que mostra ele prendendo o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Na legenda da publicação, Miller escreveu: "Os haters vão dizer que isso é IA." Miller faz várias críticas ao ministro brasileiro pelas redes sociais. Na última segunda-feira, ele afirmou que Moraes é trapaceiro e será preso. Ele também disse que o presidente Lula é fantoche da China. Alexandre de Moraes é um vigarista e logo estará na prisão. O atual presidente Lula é um fantoche da China e está traindo o hemisfério ocidental, escreveu Miller. No mesmo post, o americano afirmou que o senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro é o único que pode salvar o Brasil. Alexandre de Moraes prova do próprio veneno. Ninguém põe a mão no fogo por ele. Essa análise de agora vai te encher de esperança para começar bem o seu domingo e a sua semana. Porque Moraes está enfrentando o espelho. A imagem que voltou do espelho é a mais incômoda possível. Então, bom dia, bom dia, bom dia. Que você tenha um domingo abençoado e abençoador. Você vai ou foi à igreja hoje? Me conta aí nos comentários. Eu tô saindo em minutos pro culto da minha igreja. Não deixa de ir não. Como eu disse ontem lá na Jet Church em Chapecó, onde eu preguei para homens, e até postei um trechinho lá no meu Instagram, a brasa longe do braseiro, ela se apaga. Nós somos influenciados pelas pessoas ao nosso redor. Importante você estar lá hoje também na sua igreja, no seu culto, na sua missa. Hoje é dia de estar no braseiro. E vamos lá. A jornalista Luísa Martins publicou hoje na Folha de São Paulo uma coluna que você precisa ler aqui comigo, porque ela traduz numa frase o que está acontecendo no Supremo. Se Alexandre de Moraes estivesse julgando um caso igual ao Master, ele trataria com a mão de ferro, com a mão pesada. O julgador severo acaba de topar com o próprio veneno e não existe mais uma redoma, uma proteção, uma blindagem agora para salvá-lo, como eu vou te mostrar. Presta atenção aqui no raciocínio da Luísa Martins nesse artigo. Se Alexandre de Moraes do STF se deparasse com uma troca de mensagens entre uma alta autoridade pública e um empresário enrolado até o pescoço em um esquema bilionário de fraudes financeiras, seria pouco provável que não tratasse esse caso com todo o rigor. O ministro, que construiu a sua reputação sobre o alicerce da severidade,
está agora diante de um espelho incômodo. As repercussões do caso do Banco Master, que lhe dizem respeito viagens, contratos de parentes e menções no celular do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, merecem ser tratadas com a mesma obstinação. Gente, me diz por favor, quando seria possível ler alguém na grande imprensa falando isso? Ainda mais na Folha de São Paulo. Principalmente uma jornalista de bastidor que depende justamente de altas autoridades como justamente Moraes para ter acesso a fontes, receber informações e publicar colunas como essa. Nunca! E a Luísa, ela falou mesmo assim e ela colocou o dedo na ferida, mostrando como que os ventos realmente mudaram e como Moraes está enfraquecido. E o pior, para o ministro não é algo que veio de fora o pior problema, é o que está vindo de dentro da corte dele. A Luísa Martins, ela revela que o isolamento de Moraes não é mais uma fofoca de corredor, é um fato institucional. A coluna diz textualmente que Lula não é o único a tomar distância e que até dentro do STF o ministro já está sozinho. Sozinho. O homem que escolhia com quem dividir a mesa foi empurrado agora para o canto dela. Ele está aí sentando sozinho no recreio da escola porque ninguém quer ser visto junto com ele. Só que aqui não é uma razão de bullying não, mas de reputação e de sobrevivência institucional. E o pior de tudo, para Moraes, é que ele não é o relator do caso Master. É o ministro André Mendonça. E essa é uma posição extremamente incômoda para ele. Ele não só não tem a caneta, ele não tem como arquivar, não tem como pautar, não tem como segurar, ele virou ali um réu técnico sem arma que ele sempre usou, que era o próprio processo. Mas, além disso, o caso não está nem na turma dele, que é a primeira turma, mas está na segunda turma, onde ele fica agora dependendo do Gilmar Mendes, porque o Toffoli se afastou do caso. E aí tem uma provável maioria de Mendonça, Fux e possivelmente Nunes Marques contra ele. E aqui entra o lance mais constrangedor da coluna. O entorno do Moraes, segundo a Luísa Martins, chegou a sugerir que o ministro publicasse um comunicado se declarando ali impedido de julgar o caso de forma antecipada, preventiva, para ver se aliviava um pouco a pressão sobre ele. Mas o Moraes se recusou a fazer isso porque acha que isso seria uma espécie aí de recibo de imoralidades. Ou seja, declarar impedimento antes da hora seria o mesmo que confessar por escrito que tinha conflito de interesses. Uma saída aí, essa saída que o time do Moraes bolou, gente, é na prática um tiro no próprio pé, porque o comunicado mantém o Moraes exposto na linha de tiro do escândalo. Mas, por outro lado, o silêncio dele não está ajudando em nada. E cada vez que ele abre a boca para falar, ele mente. Então piora tudo. Para fechar o cerco, Edson Fachin, presidente do Supremo, ele não está disposto a comprar briga. A Folha diz sem rodeios que o Fachin não sinaliza pôr a mão no fogo por Moraes. E a frase que precisa ficar gravada aí na sua mente é essa aqui, ó. Em uma corte que depende de legitimidade coletiva, um desgaste individual contamina o conjunto. Traduzindo de novo, o STF inteiro ele já está calculando o custo de continuar carregando Alexandre de Moraes nas costas. E é aqui que a nossa fé fala mais alto do que qualquer análise técnica. Tem uma justiça que não depende de plenário, de liminar, não depende de ministro amigo. É a justiça que faz o semeador de vento colher tempestade. É a justiça que coloca o julgador severo diante do próprio tribunal invisível. Moraes está aprendendo em tempo real que a conta chega. No tribunal humano, como está tendendo a acontecer, ou no divino um dia. Pode demorar, mas vem, e vamos lutar para que a justiça venha, e venha logo, num Senado renovado e com as mangas arregaçadas para trabalhar, e não para passar pano, e não com a dancinha do Alcolumbre para engavetar. Conta para mim aí nos comentários. Você acha que o STF solta a mão do Moraes ou ainda vai tentar segurar, hein? Ele é uma acusação fortíssima feita por um ministro do Supremo, hein, Josias? É preciso que Deus tenha piedade do Rio de Janeiro, como pede o ministro Gilmar Mendes, mas seria bom que o Todo-Poderoso tivesse piedade também do Supremo, né? O ministro Luiz Fux vestiu ontem uma toga justa nos colegas, os colegas, sobretudo os que o escândalo do Master deixou meio esfarrapados, né? Então, durante essa sessão, que tratou da eleição de um governador tampão para o Rio de Janeiro, o Fux se incomodou com essa generalização das críticas contra os políticos do Estado. Ele é carioca, né? Ensinou que alguns dos seus pares
agem como macacos que sentam em cima do próprio rabo para falar mal dos rabos alheios, né? Então, o Fux atribuiu essa perplexidade ao fato de que alguns ministros até não participaram dos julgamentos relacionados ao mensalão, ao petrolão. A gente tem a fala dele, Josias. A gente tem a fala dele aqui. Que bom. Vamos ouvi-lo. Senhor presidente, rapidamente, a solução que o Supremo adotar será a melhor solução. Mas eu sou carioca de nascença e eu verifiquei que houve uma manifestação de profundo descrédito em relação ao Rio de Janeiro de forma generalizada. Mas essa perplexidade, ela não seria tão grande se colegas tivessem participado do julgamento do Mensalão, do julgamento da Lava Jato, desse julgamento agora do INSS e do Banco Master, porque os escândalos não são concentrados no estado do Rio de Janeiro. Então, há bons políticos no estado do Rio de Janeiro, que representam o estado na Câmara Federal, são excelentes políticos. De sorte que se esses políticos tiverem que ir para o inferno, eles vão acompanhados de altas autoridades. A frase também é muito forte, né, Fabíola? Se esses políticos tiverem que ir para o inferno, vão acompanhados de altas autoridades. Bom, no caso do Master, o escritório da mulher do Alexandre de Moraes recebeu 80 milhões do banco, a empresa do Dias Toffoli foi sócia de fundos da rede apodrecida do Vorcaro, num resort. O Gilmar Mendes viajou num jato do dono desse falecido Banco Master, e de resto tem até uma consultoria que assessorava o Master e que subcontratou o escritório de advocacia de um filho do Nunes Marques. Então, tantas conexões ajudam a explicar o silêncio que se ouviu depois que o Fux tratou o plenário do Supremo como uma antessala do inferno. Ele está prenunciando, ele está dizendo, olha, vai para o inferno também. Então, se os políticos do Rio vão para o inferno, vão ter companhia lá de altas autoridades. Um ministro do Supremo, antigamente era o bolsonarismo que atacava o Supremo, hoje tem um ministro do Supremo tratando o plenário do tribunal como uma antessala do inferno, Fabíola. Está aqui para receber o senador Alessandro Vieira, já conosco ao vivo aqui no nosso All News. Ele chega bem nessa hora, é crime para tudo quanto é lado, tanta gente envolvida. Senador, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia. É forte, né? A gente ouvir aí da boca de ministros do Supremo Tribunal Federal essa situação, né? Como é que o senhor analisa aí o que a gente acabou de ouvir, tanto de Gilmar Mendes quanto de Luiz Fux? Os escândalos no Brasil eles chegaram numa proporção que é absolutamente impossível jogar tudo para debaixo do tapete. Não tem tapete para esse tamanho todo. E o que o ministro Fux relata é o que o Brasil está vendo já há bastante tempo. Não existe crime organizado sem omissão do Estado, sem colaboração do Estado através de seus agentes, normalmente mediante corrupção. Isso é simples, é claro como a água. E, de fato, eu imagino que estamos cada vez mais perto do momento em que a gente vai ter, pela primeira vez na história, figuras do próprio Supremo Tribunal Federal devidamente investigadas, com as condutas observadas mais de perto e, eventualmente, punidas mediante a constatação do cometimento de crime, seja crime comum ou crime de responsabilidade. Vai brigar para a abertura de uma CPI do Banco Master? Que seria necessário uma CPI só? O áudio interrompeu um pouco, mas me parece que perguntou com relação ao Banco Master, a CPI do Master. Isso, se o senhor acha que é importante abrir uma CPI só para investigar o Banco Master, o senhor lutaria por isso? Nós já judicializamos isso, né? Você tem um pedido de CPI do Banco Master no Senado com 53 assinaturas e que foi objeto da inércia do presidente Davi Alcolumbre. Ele não instalou, isso passou um tempo razoável, judicializamos. Caiu na mão do relator ministro Cássio. O ministro Cássio não despachou, já vamos para a segunda ou terceira semana na mesa dele sem despacho, e ele também não aceita, não atende pedidos de audiência com os senadores. Vamos persistir. E tem uma outra CPI, um outro pedido de CPI, que tem mais de 40 assinaturas, que é específica para apurar a atuação, essa interação entre ministros do Supremo e o Banco Master. Por que ele foi adotando essas medidas todas?
Porque a gente tem que entender que para enfrentar gente com esse nível de poder, ou você conhece bem as regras do jogo e tenta utilizá-las de forma positiva, ou você vai ser atropelado. A gente passou a CPI inteira recebendo decisões do Supremo que negaram informações, que retardaram informações. A gente não conseguiu ouvir o TH Joias e o Bacelar, deputados presos lá do estado do Rio de Janeiro, porque o ministro Alexandre de Moraes nunca despachou o pedido, atravessando a CPI inteira sem despacho, e sem resposta, e sem dar satisfação. Mas esse tempo está acabando. Essa turma que confunde toga com capa de impunidade tem tempo contado. Está acabando como, senador? É interessante, o senhor fala, de certa maneira, o senhor está dizendo que o Supremo Tribunal Federal atrapalhou o andamento da CPI do crime organizado. O senhor confirma isso? É isso mesmo? Atrapalhou? Sim, exatamente. Agora, quando o senhor fala, mas esse tempo está acabando, do que o senhor está falando exatamente? Eu estou falando daquilo que foi retratado ontem na própria sessão plenária do Supremo. São escândalos grandes demais, são condutas absurdas demais, até para o nosso padrão brasileiro de tolerância total com absurdos. Ninguém consegue achar normal o que está acontecendo. E aí, assim, de novo, você tem que seguir a regra, né? O sergipano aqui, Aires Brito, ex-ministro do Supremo, diz o livrinho, tem que seguir o que está no livrinho, o livrinho é a Constituição. A Constituição tem um arranjo para corrigir esse tipo de problema, e esse arranjo se dá no Senado, através de comissões parlamentares de inquérito e processos de impedimento, de impeachment. Nunca foi feito em 200 anos? Não, nunca foi feito em 200 anos, mas essa hora está chegando. Se não for nessa legislatura, será na próxima, porque senadores e senadoras serão eleitos muito fortemente com essa bandeira. Está todo mundo vendo isso, até o presidente Lula já largou a mão do Alexandre de Moraes, porque as pesquisas mostram claramente a percepção pública. E isso não é consequência de campanha de fake news, isso não é consequência de bolsonarismo, isso é consequência da má conduta de ministros. Arrogância, arbitrariedade e, agora, muito perto de apuração, ilegalidades. Agora, ministro, a CPI apalpou ali os dados da Receita Federal que mostra o repasse de 80 milhões do Master para o escritório da família do Alexandre de Moraes, que é uma cifra incompatível com os serviços que a doutora Viviane Barsi, mulher do ministro, alega ter prestado ao Master. No caso do ministro Dias Toffoli, os senhores quebraram o sigilo da empresa do ministro e essa quebra de sigilo foi derrubada. Depois os senhores quebraram o sigilo do fundo que repassou lá, supostamente 35 milhões, comprando a participação da empresa do ministro num resort, também foi derrubado pelo ministro Gilmar Mendes. Em relação ao Toffoli, o que é que os senhores obtiveram em termos de informações que permitiria ou que permitirá a inclusão do caso do Toffoli neste relatório final? A gente tem as informações que foram publicizadas e o próprio reconhecimento do ministro. A gente tem que lembrar que antes da CPI, o ministro se colocava como sócio oculto desse resort, desse fundo, né? Ele não aparecia e não aparece nos contratos. Ele se referia ao tema como um empreendimento dos irmãos, como se fosse um empreendimento familiar. E nada disso se confirmou na vida real. E o papel do jornalismo profissional foi muito importante, porque foram as matérias de jornalismo profissional que foram até a casa, por exemplo, até a casa de um dos irmãos, e se comprovou que são pessoas com padrão de vida de classe média. Jamais teriam condições de ser donos de cotas milionárias. Esse bloqueio que foi feito pelo ministro Gilmar Mendes da quebra de sigilo é outro escândalo. O ministro Gilmar Mendes sequestrou uma relatoria, ele se declarou prevento, tendo como base um processo arquivado há 3 anos, que tratava sobre outro assunto. E esse escândalo é mais um que está ali em cima da mesa, porque recorremos. O ministro Fachin, presidente do Supremo, reconheceu formalmente que não tem autoridade superior à do ministro Gilmar para que se faça a revisão da decisão do Gilmar, então é preciso aguardar a tramitação do recurso ordinário, que é um agravo, mas esse agravo só anda se o Gilmar pautar. Olha que bonito esse arranjo, né? Então, isso vai ser discutido depois da CPI, depois que tudo acalmar. E eu tenho absoluta certeza que o plenário vai dizer, olha, o Gilmar não era prevento, o Gilmar não poderia decidir. Porque se eles validarem esse rito,
acabou o direito no Brasil. Eu vou poder escolher o meu juiz. Eu vou chegar no juiz Josias, Josias, lembra que você julgou o processo há 15 anos atrás? Tira da gaveta e diz que você prevê o que resolve o meu problema. Esse é o tamanho do desastre que a gente está vendo. A gente está vendo ministros praticando atos translocados na judicatura, né, como decisores, totalmente fora de qualquer padrão razoável. Então, o ministro Alexandre muda as regras de sessão e acesso aos RIFs, aos relatórios de inteligência financeira do COAF, indo na contramão da opinião do próprio ministro Alexandre 6 meses antes. Ele pauta agora, tenta levar para a pauta um processo que vai mudar as regras da delação premiada, e tudo isso claramente em defesa própria. Então, não dá para... Esse elefante não cabe debaixo do tapete. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até a próxima!